www.esporte.br. Está começando agora mais um Jogada Esportiva nessa segunda-feira maravilhosa. Comigo mesmo, Tainara Lima, aqui na TV Tremembé. Fique agora com os melhores assuntos desse final de semana. Especulações por Cavani no Brasil. Griezmann entra na mira de clube inglês. Troca de jogadores, pressão salarial, arrependimento de Montes e Molo. Rotina rígida de Gabigol. Pato sob cavadinha em Corinthians vs Grêmio em 2013. Jogador surpreende fã nessa quarentena. Jogadores aí ajudam famílias carentes em situações devido à pandemia, né? E para as instituições e dão aí, arrecadam cestas básicas e é isso. Vamos mais para o intervalo. Uma biblioteca, um roteiro e um desafio. Falar do meio ambiente em 10 episódios de 1 minuto. Então eu peço um minutinho da sua atenção. Educação ambiental é o assunto de hoje. Eu sou Paulo Oliveira e esse é o Minuto Ambiental. Desde os anos 60, quase 100 anos depois, começaram a ser percebidas as consequências da Revolução Industrial ao meio ambiente. Lideranças do mundo todo deram o primeiro sinal de alerta. Os impactos negativos são globais. O crescimento econômico que busca somente o lucro a qualquer custo degrada o meio ambiente e afeta a qualidade de vida de todos. É urgente a mudança para uma forma de desenvolvimento que garanta a sobrevivência das futuras gerações. A educação ambiental atua ajudando as pessoas a entenderem que cada um é parte do meio ambiente e propõe a reflexão sobre a construção dos caminhos que envolvem os aspectos dessa nova relação entre a humanidade e a natureza. Voltamos com a Jogada Esportiva aqui na TV Tremembé e eu vou trazer o assunto do Cavani que eu havia falado na semana passada sobre se ele pintaria aqui no Brasil. Bom, parece que a situação parecia ser um pouco difícil. Parece que não passou apenas de especulações, apesar da sondagem de clubes brasileiros por Cavani que está na final de contrato com o PSG. É praticamente impossível o atacante atuar aqui no Brasil. Flamengo e Palmeiras seriam os times aí internacional que entraram em contato com o jogador, né? Em situação aí do uruguaio, a conta é simples. Parece que nenhum time brasileiro é capaz de arcar com o salário que o jogador vem recebendo atualmente pelo clube francês. Cavani ganha cerca de 3,3 milhões por mês. No Flamengo, o valor seria próximo do triplo dos maiores salários aí dos jogadores no Brasil, como o de Gabigol no Mengão. Apesar do uruguaio ter 33 anos, o alto nível do jogador no PSG garante que ele tem espaço sim entre outros times da Europa, sem ter que baixar aí o seu salário mensal. Vamos falar um pouco de Griezmann. O Griezmann ele entra na mira de clube inglês. Sim, o Manchester United tenta aí montar um elenco de peso. Além de ter outros jogadores na mira, como o Salah do Liverpool, Griezmann seria aí mais uma peça-chave para formar um elenco fortíssimo na próxima temporada. O francês vem sendo muito bem visto pelo Manchester United desde a época do Atlético de Madrid. O atacante que hoje vem defender a camisa do Barcelona, que custou aí ao time espanhol 120 milhões de euros, em torno de 639 milhões de reais. O atacante marcou 14 gols e deu 4 assistências em 37 jogos. Mas o seu futebol ainda não é convencido.
Vale ressaltar que o francês seria uma moeda de troca para trocar aí pelo Neymar, né, para voltar ao Barcelona. E logo mais trarei informações sobre o Barcelona e o Neymar e vamos mais para o intervalo. Uma biblioteca, um roteiro e um desafio. Falar do meio ambiente em 10 episódios de 1 minuto. Então eu peço um minutinho da sua atenção. Educação ambiental é o assunto de hoje. Eu sou Paulo Oliveira e esse é o Minuto Ambiental. Desde os anos 60, quase 100 anos depois, começaram a ser percebidas as consequências da Revolução Industrial ao meio ambiente. Lideranças do mundo todo deram o primeiro sinal de alerta. Os impactos negativos são globais. O crescimento econômico que busca somente o lucro a qualquer custo degrada o meio ambiente e afeta a qualidade de vida de todos. É urgente a mudança para uma forma de desenvolvimento que garanta a sobrevivência das futuras gerações. A educação ambiental atua ajudando as pessoas a entenderem que cada um é parte do meio ambiente e propõe a reflexão sobre a construção dos caminhos que envolvem os aspectos dessa nova relação entre a humanidade e a natureza. Estado do Ceará, Poder Judiciário, Corregedoria Geral de Justiça, provimento de número 6 de 2020, determina a suspensão do atendimento presencial no âmbito dos serviços notoriais e de registro do Estado do Ceará, como medidas preventivas para a redução dos riscos de contaminação com o novo coronavírus, causador da Covid-19, e regula a suspensão de prazos para a lavratura de atos notoriais e de registro. Inciso 2. No período de suspensão, deverá ser garantido atendimento presencial para os casos urgentes em todas as modalidades dos serviços notoriais e de registro, mediante prévio agendamento a ser realizado pelos endereços eletrônicos oficiais e meios disponibilizados pelas serventias extrajudiciais, observando-se as medidas relativas à distância entre as pessoas e medidas de higiene recomendadas pelas autoridades de saúde pública. Inciso 3. Caberá ao usuário justificar no e-mail a urgência, bem como informar o número de pessoas que comparecerão ao ato, devendo ao tabelião ou registrador deferir ou indeferir o agendamento também por e-mail, conforme o motivo alegado para a urgência. Inciso 4. Nos casos de urgência, a serventia efetuará o pré-atendimento virtual, inclusive com o recebimento dos documentos necessários via e-mail para a elaboração e conferência prévia a fim de reduzir o tempo de permanência do usuário no interior da serventia, sem prejuízo da reanálise dos documentos originais quando do comparecimento à serventia. Cartório Laura, na comarca de Itarema, na responsabilidade da tabeliã substituta Meire Cláudia, que definirá a forma de atendimento do cartório. Para maiores informações, 0 operadora 88 3667 1711. WhatsApp 99704 2382. 99704 2382. E-mail
cartoriolaura@yahoo.com.br. Voltamos com o Jogada Esportiva aqui na TV Tremembé e eu gostaria de mandar uma boa tarde aqui para Ivonete Silva, que está nos acompanhando. Um beijo, Ivonete, uma boa tarde para você. Vamos falar de jogadores em trocas, né? Como eu havia dito, Griezmann seria uma suposta moeda de troca para o Barcelona ter Neymar novamente em seu elenco. O time blaugrano prepara uma investida para ter o jogador. Neymar também está na mira do Real Madrid, mas parece que o Barça fez uma promessa para que o craque não assine com o time de Florentino Pérez. Segundo o jornal espanhol Mundo Desportivo, Barcelona, vendo que o PSG dificultou a liberação aí do brasileiro e que os rumores do Real Madrid pelo jogador aumentaram, né? Ano passado, Neymar e o Barça tinham se acertado. O adulto Ney, entre aspas, tinha até aceitado reduzir seu salário, mas o presidente do PSG não concordou com nada. E aí entra a história de especulações do jogador no Real Madrid. O time, sabendo que tinha melhores relações com os dirigentes do clube francês, se aproveitou da situação para investir no atacante, mas parece que a contratação do jogador não mandou bem e ficou mesmo pela França. Temos aí 3 motivos que Neymar poderia voltar ao Barcelona. A primeira seria para ajudar o Messi, a segunda porque o Barcelona quer voltar no topo da Europa e a terceira a própria vontade de Neymar atuar novamente pelo Barça. E o jogador estaria até disposto a pedir desculpa publicamente ao clube. Sim, essa novela já é um pouco antiga, tá? Mais de 2 anos aí que o Neymar, essa história vem acontecendo, porque já houve aí uma treta, né, entre o Barcelona e o Neymar. E a minha opinião aqui para vocês é que eu acho que o Neymar não deveria ter saído em nenhum momento do Barcelona, ter focado no time, porque ele poderia estar nesses 2 últimos anos até aí também no top 10 de jogadores, né? Eu acho que o Neymar deve sim voltar ao Barcelona para tentar também tirar essa aspa aí de menino Ney, voltar a ser realmente o adulto Ney, né? Então vamos agora para mais um intervalo e daqui a pouco eu vou trazer mais informações do futebol e do esporte para vocês. Até já! Uma biblioteca, um roteiro e um desafio. Falar do meio ambiente em 10 episódios de 1 minuto. Então eu peço um minutinho da sua atenção. Educação ambiental é o assunto de hoje. Eu sou Paulo Oliveira e esse é o Minuto Ambiental. Desde os anos 60, quase 100 anos depois, começaram a ser percebidas as consequências da Revolução Industrial ao meio ambiente. Lideranças do mundo todo deram o primeiro sinal de alerta. Os impactos negativos são globais. O crescimento econômico que busca somente o lucro a qualquer custo degrada o meio ambiente e afeta a qualidade de vida de todos. É urgente a mudança para uma forma de desenvolvimento que garanta a sobrevivência das futuras gerações. A educação ambiental atua ajudando as pessoas a entenderem que cada um é parte do meio ambiente e propõe a reflexão sobre a construção dos caminhos que envolvem os aspectos dessa nova relação entre a humanidade e a natureza. Boa tarde, voltamos aqui com o Jogada Esportiva na TV Tremembé e eu gostaria de mandar aqui uma boa tarde para Michele Marques, para o Leonardo Couto, a Sandra Jacinto. O Leonardo Couto citou aqui que se o Neymar voltar para o Barcelona, só o Corinthians para parar esse time. Bom, eu acho meio complicado, porque a situação do Corinthians não está nada bem, né? Torcemos aí que depois dessa quarentena, dessa pandemia,
o time possa se reverter e jogar aquele futebol de 2012 que eu acho que você lembra, hein? Vamos falar um pouco de pressão salarial. Rooney se revolta com pressão pela redução salarial na Inglaterra. Sim, afirmou o jogador. Não precisamos de pessoas que nos digam que não tem nada a ver com futebol e nos digam o que temos que fazer ou não com o nosso dinheiro. O lateral se irritou mesmo. Os dirigentes do clube da Premier League querem que os jogadores renunciem a 30% do seu salário para aliviar o impacto econômico provocado pela crise do novo coronavírus no mundo todo. Arrependimento de Montezemolo. Vamos falar um pouco aqui de Fórmula 1. Montezemolo revela aí o seu maior arrependimento da sua vida. O dia 1º de maio de 1994 representou aí o fim de uma era, com a morte do piloto tricampeão brasileiro Ayrton Senna, na inesquecível corrida em Imola. Luca de Montezemolo, que negociava aí a contratação do brasileiro para a sua equipe e tinha como objetivo transformar a escudeira na maior potência da Fórmula 1. Em uma entrevista à Sky da Itália, Montezemolo disse que o piloto havia procurado a ele um pouco antes do trágico acidente aí marcante, né, do nosso Ayrton Senna, que tentou negociar sua saída da Williams e na mesma entrevista ele falou: meu maior arrependimento foi não ter contratado o Ayrton Senna, que poderia ter sido para nós a cereja do bolo. Logo mais vou trazer informações para vocês aqui da rotina rígida de Gabigol, né? Falando de craques, vamos citar um pouco de Gabigol. Até mais, vamos para o intervalo. Uma biblioteca, um roteiro e um desafio. Falar do meio ambiente em 10 episódios de 1 minuto. Então eu peço um minutinho da sua atenção. Educação ambiental é o assunto de hoje. Eu sou Paulo Oliveira e esse é o Minuto Ambiental. Desde os anos 60, quase 100 anos depois, começaram a ser percebidas as consequências da Revolução Industrial ao meio ambiente. Lideranças do mundo todo deram o primeiro sinal de alerta. Os impactos negativos são globais. O crescimento econômico que busca somente o lucro a qualquer custo degrada o meio ambiente e afeta a qualidade de vida de todos. É urgente a mudança para uma forma de desenvolvimento que garanta a sobrevivência das futuras gerações. A educação ambiental atua ajudando as pessoas a entenderem que cada um é parte do meio ambiente e propõe a reflexão sobre a construção dos caminhos que envolvem os aspectos dessa nova relação entre a humanidade e a natureza. Estado do Ceará, Poder Judiciário, Corregedoria Geral de Justiça, provimento de número 6 de 2020, determina a suspensão do atendimento presencial no âmbito dos serviços notoriais e de registro do Estado do Ceará, como medidas preventivas para a redução dos riscos de contaminação com o novo coronavírus, causador da Covid-19. E regula a suspensão de prazos para a lavratura de atos notoriais e de registro. Inciso 2. No período de suspensão, deverá ser garantido atendimento presencial para os casos urgentes em todas as modalidades dos serviços notoriais e de registro, mediante prévio agendamento a ser realizado pelos endereços eletrônicos oficiais e e-mails disponibilizados pelas serventias extrajudiciais, observando-se as medidas relativas à distância entre as pessoas e medidas de higiene recomendadas
pelas autoridades de saúde pública. Inciso 3. Caberá ao usuário justificar no e-mail a urgência, bem como informar o número de pessoas que comparecerão ao ato, devendo ao tabelião ou registrador deferir ou indeferir o agendamento também por e-mail, conforme o motivo alegado para a urgência. Inciso 4. Nos casos de urgência, a serventia efetuará o pré-atendimento virtual, inclusive com o recebimento dos documentos necessários via e-mail para a elaboração e conferência prévia, a fim de reduzir o tempo de permanência do usuário no interior da serventia, sem prejuízo da reanálise dos documentos originais quando do comparecimento à serventia. Cartório Laura, na comarca de Itarema, na responsabilidade da tabeliã substituta Meire Cláudia, que definirá a forma de atendimento do cartório. Para maiores informações, 0 operadora 88 3667 1711. WhatsApp 99704 2382. 99704 2382. E-mail cartoriolaura@yahoo.com.br. Voltamos com a jogada esportiva aqui na TV Tremembé. E já que estávamos falando de craques brasileiros, vou citar aqui um pouco a rotina de Gabigol, que foi aí considerada uma rotina rígida. Sem folga, Gabigol segue rotina rígida de exercício nas férias, isso mesmo. O craque do Flamengo é o Gabigol, que hoje está em quarentena em Santos, na sua cidade natal, segue aí um ritmo de exercícios rígidos. O Flamengo concedeu férias coletivas a seus jogadores até o dia 20 de abril. Mas o seu principal artilheiro não parou. No cenário atual, com férias e quarentena de Gabigol, segue aí treinando 3 horas por dia em casa. O foco seria manter aí a sua forma física, né? A forma física do atacante. Vamos aqui citar algum tipo de exercício que ele poderia estar praticando, como stiff unipodal, remando de TRX, agachamento com remanda, 4 apoios, agachamento com remandas, core, avanço mais agachamento, abdução, adução Superman, ponte unilateral e 6x2 aí de tiro de bicicleta. Esse seria um exemplo aí de treino do jogador. O elenco profissional do Flamengo, como eu havia dito, né, segue de férias aí até o dia 20 de abril. No entanto, não há nenhuma definição de retorno do futebol no Brasil, até também no mundo, devido aí à pandemia do coronavírus. O campeonato carioca e a Libertadores seguem suspensos. Vamos falar um pouco aqui sobre Pato, né? A época aí de 2013, Pato sobre a cavadinha em Corinthians e Grêmio. Alexandre Pato tem aí sua carreira marcada pelos altos e baixos. Atualmente defendendo a camisa do São Paulo, o atacante recordou a sua saída aí do Corinthians, né? E foi passar a ser jogador do São Paulo no ano seguinte. Em 2 temporadas usando a camisa tricolor, foi artilheiro da equipe com 38 gols antes de retornar para a Europa ou aí o futebol chinês. Depois de 5 anos, Pato voltou ao tricolor, que possui um contrato válido até 2022. Bom, o Pato aí deu sua declaração, né, sobre o futebol dele aí do Corinthians, que não foi marcada aí, foi marcada por um momento aí difícil para o jogador, e chegando lá, vários jogadores parece que não teve assim uma boa, como é que eu posso falar, um bom entusiasmo com o Pato, né? Aí ele passou a jogar no São Paulo, lá teve uma melhor campanha, marcou aí 38 gols em 2 temporadas. E é isso, o Pato hoje joga aqui no São Paulo, defendendo a camisa tricolor, e vem jogando até que bem, né? Vamos agora para mais um intervalo.
uma biblioteca, um roteiro e um desafio. Falar do meio ambiente em 10 episódios de 1 minuto. Então eu peço um minutinho da sua atenção. Educação ambiental é o assunto de hoje. Eu sou Paulo Oliveira e esse é o Minuto Ambiental. Desde os anos 60, quase 100 anos depois, começaram a ser percebidas as consequências da Revolução Industrial ao meio ambiente. Lideranças do mundo todo deram o primeiro sinal de alerta. Os impactos negativos são globais. O crescimento econômico que busca somente o lucro a qualquer custo degrada o meio ambiente e afeta a qualidade de vida de todos. É urgente a mudança para uma forma de desenvolvimento que garanta a sobrevivência das futuras gerações. A educação ambiental atua ajudando as pessoas a entenderem que cada um é parte do meio ambiente e propõe a reflexão sobre a construção dos caminhos que envolvem os aspectos dessa nova relação entre a humanidade e a natureza. Voltamos com o Jogada Esportiva aqui na TV Tremembé e vamos falar um pouco aí sobre um jogador que surpreendeu o fã nessa quarentena. Imagina se fosse você. Você aí mesmo que está assistindo. O que você faria se o seu ídolo chamasse aí no vídeo chamada você no Instagram? O zagueiro do Liverpool, Van Dijk, fez uma chamada de vídeo surpresa para um torcedor aprendiz de barbeiro, Ben Price. Price é um membro da Fundação de Caridade dos Reds e está passando pela pandemia sozinho, inclusive aí distante da namorada que está grávida. Ao ver a chamada do ídolo, não acreditou e indagou bem. Minhas pernas estão tremendo. O zagueiro afirmou que quando a quarentena acabar, levará o torcedor para dentro do centro de treinamento do Liverpool para que ele cortasse o cabelo de todos os jogadores. Van Dijk recebeu também elogio do torcedor, viu? Ele falou então: antes de você ser contratado, eu ficava muito preocupado quando os times nos atacavam. Agora eu fico tranquilo. Você é como uma parede de tijolo, sabia? Bom, o que você aí, torcedor, faria se seu ídolo chamasse aí no vídeo chamado? Eu, por exemplo, falando aqui para muitos que me conhecem, né? Eu sou, muito fã do Cristiano Ronaldo. E, se ele me chamasse no vídeo chamado, eu acho que eu ficaria meio que... É isso mesmo, pessoal, que está acontecendo? Bom, falando ainda de Van Dijk, né? O jogador aqui citou que o Liverpool tem sim potencial para dominar aí o inglês e revela que quer ser ídolo no time. Eu acho, por pouco tempo que o Van Dijk já está atuando pelo Liverpool, eu acho que ele tem tudo sim para ser ídolo do time, né? Uma boa sorte aí, Van Dijk. Vamos falar aqui um pouco sobre as doações de jogadores aqui no nosso Brasil. Jogador ajuda família e instituições com doações durante a pandemia. Em onda aí de solidariedade, atletas se unem para entregar cestas básicas e kits de limpeza ao combate do novo coronavírus. Felipe Coutinho, meio-campo do Bayern de Munique, enviou cestas com alimentos e produtos de limpeza. Além da recomendação de saúde por escrito do jogador para moradores aí que residem na comunidade de Mangueira e Barreira do Vasco, próximo aí ao Clube São Januário, né? Clube no qual o Coutinho foi revelado. A doação chegou em torno de 20 toneladas. Dona Josimar, moradora da comunidade de Mangueira, agradeceu muito aí o Coutinho. Ela falou: eu queria agradecer primeiro a Deus, depois a você, Felipe Coutinho. Hoje eu fiz o último arroz para as minhas filhas comerem. E agora, graças a Deus e a você, né, chegou essa bênção que você mandou. Muito obrigada. Assim como o craque Felipe Coutinho, Vinícius Júnior, Casemiro, Marcelo, Thiago Galhardo, que hoje defende o Internacional, fizeram aí entregas, né, e seguem ajudando. E uma dica aqui para vocês. Você pode arrancar sorriso de várias pessoas. Você pode fazer golaços fora de campo também, assim como os jogadores. Vamos agora até amanhã, né, terminando aqui nosso programa. Eu gostaria de mandar aqui um beijo para as pessoas que estavam nos acompanhando, né? O Vinícius, o Leonardo Couto. E é isso.
Mandar um beijo aqui para eles. Um beijo e até amanhã.